Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live aula, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teleconsulta nas lesões de joelho, tá? E a gente tem um convidado super especial que é o Dr. Eduardo Félix, né, que é um grande parceiro, e a gente vai bater um papo hoje sobre essa nova modalidade no tratamento das lesões de joelho, tudo bem? Deixa só a gente aguardar aqui um pouquinho para o Dr. Eduardo chegar. Vamos estar enviando aqui essa live para algumas pessoas, né? E convido você a fazer o mesmo. Envia essa live aí para 3 a 5 colegas que você acredita que vão se beneficiar com o tema da nossa live de hoje, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teleatendimento nas lesões do joelho. O Eduardo já está aí. Deixa eu só fixar o tema aqui para a galera que foi entrando ver, né? E é isso aí. Deixa eu só convidar aqui o Eduardo. Aguardando o Eduardo aceitar. Fala, meu irmão. E aí? Salve, meu irmão. Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo certo, graças a Deus, meu irmão. Maravilha, isso aí, isso aí. E aí, como é que foi o dia de atendimento aí? Tudo certo? Cara, corrido como sempre, mas estamos aqui ainda, né? Maravilha, maravilha. Você me escuta bem aí? Sim. Você tá me escutando tranquilo? Rapaz, tá um pouquinho baixo, mas tá dando pra escutar de boa. Vê agora se melhorou Tá dando pra escutar de boa. um pouco. Agora sim, agora tá show de bola. Agora sim. Maravilha. O pessoal tá entrando aí, a gente já vai iniciar o nosso bate-papo. A gente ainda tem alguns compromissos hoje ainda, mas, Eduardo, primeiramente, te agradecer pela presença, né? Te agradecer por ter aceitado o convite para a gente bater um papo hoje sobre essa nova modalidade, né? Que a gente está realizando aí, que é a teleconsulta, né? E, mais uma vez, agradecer pela confiança, né? O Eduardo, pessoal, para quem não sabe, é um dos nossos alunos aí do método de reabilitação funcional, né? E antes da gente começar, Eduardo, você apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, um pouquinho da sua formação, da sua atuação nesse mercado de trabalho aí da fisioterapia ortopédica esportiva. Beleza, vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite aí, né, irmão? Para mim é uma honra estar aqui, realizando essa live com você, para falar de um assunto muito importante, né, velho? Porque, assim, a importância da teleconsulta, né, do teleatendimento, está aumentando muito essa demanda, porém, muitas pessoas ainda não conhecem. Então, a gente mostrar isso para as pessoas vai ser muito importante, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo Félix, eu sou daqui de Arapiraca, Alagoas. Vou fazer ainda 2 anos de formado, na verdade, agora em dezembro. E desde o início desde quando eu entrei, na verdade, na faculdade, que eu queria trabalhar com essa área de traumato-ortopedia, né? E esportiva. E já pensava também em trabalhar com joelho, porque eu sou um paciente de joelho. Eu tenho lesões no joelho. E aí, devido a isso, e devido a ter conhecido a fisioterapia através das minhas lesões no joelho, eu, né, migrei para essa área da fisioterapia e quis sempre me especializar devido a isso. Tenho pós-graduação na área, tenho cursos também na área voltados para traumato e para joelho, inclusive sou aluno do seu curso, né, muito top, eu indico para todo mundo. Inclusive eu tenho amigos que ainda estão na faculdade que perguntam, né? Inclusive, quando eu estava postando lá sobre o seu curso e você repostando e tal, a galera sempre perguntava, e aí, como é que é o curso e tal? E eu explicava e, assim, super indico. Né? Sua didática é show de bola. Maravilha, maravilha. A gente fica muito feliz pelo feedback, né, pela parceria, né? E em breve a gente vai estar junto aí, né? Ano que vem, com Deus, né? A gente ainda não pode trazer essa informação aqui, mas domingo, entre sábado e domingo,
a gente já vai estar divulgando uma super novidade aí para você que gosta de reabilitação de joelho, pós-operatório, para você que é da Bahia, do Nordeste, enfim, uma super oportunidade que você não pode perder, tá? Então, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né, sobre teleconsulta, né? E, inicialmente, a gente já inicia falando um pouquinho sobre o que é essa modalidade. O nome mesmo já fala, teleconsulta. É uma consulta através de uma teleconferência, nesse caso, através de uma chamada de vídeo. Mas por que se deu isso, pessoal? A gente sabe muito bem que com essa questão da pandemia, todas as clínicas tiveram que fechar. Porém, tiveram alguns pacientes que eles não poderiam ficar sem o tratamento. Que eles tinham que continuar de alguma forma o tratamento, continuar de alguma forma, né, seguindo algumas orientações, né? E a partir disso, o Profitro, ele liberou, ele autorizou, né, o profissional fisioterapeuta a realizar, né, inicialmente, né, o telemonitoramento, né, que é a partir do momento em que você já avaliou o paciente, você já teve contato de forma presencial com esse paciente, né, e agora você vai dar continuidade no trabalho online. Porém, depois, né, o tempo foi passando e hoje, né, já virou teleconsulta. Então, se você ainda não teve acesso pessoalmente com esse paciente, não teve contato, você, é claro, se a patologia permitir, você consegue fazer uma boa avaliação, né, através da teleconsulta, né? E é muito importante, Eduardo, a gente salientar a importância, né, do profissional em se ater bastante a detalhes muito importantes da avaliação, a insights clínicos que vão fazer toda a diferença no momento que você estiver falando com o paciente, que você estiver na fase da anamnese, né? Isso. E comenta um pouquinho para a gente, Eduardo, como foi o seu início, como foi a sua primeira experiência com a teleconsulta, né? Se foi com algum paciente de joelho, se foi com algum paciente de outra articulação, de outra patologia. Fala um pouquinho pra gente aí. Beleza. Como eu falei, né, tenho pouco tempo de formado aí, vou fazer 2 anos ainda. E sabe que no início tudo é meio, né, conturbado. E aí eu tinha um amigo de infância, que estava com uma lesão no pubis, a pubalgia, para quem é muito conhecida aí, essa lesão no futebol. E ele desenvolveu essa lesão justamente por conta disso. Ele treinava na academia, fazia musculação, só que ele treinava muito abdutor, né, abdutor, flexores e extensores rotadores laterais, mas não treinava o adutor. Então tinha esse desequilíbrio muscular muito grande. E aí ele passou a praticar luta e foi, né, só prejudicando essa lesão dele. Fizemos a avaliação de forma presencial e realizamos, creio eu, que 3 semanas mais ou menos de tratamento. Porém, ele precisava ir nos Estados Unidos, ele estava com passagem comprada e ia para lá a trabalho. Daí foi quando surgiu a oportunidade, né, para mim atendê-lo de forma online. E aí eu fiquei naquela, poxa, será que eu vou conseguir? Só que como eu já tinha atendido ele presencialmente, ficou mais fácil. Né, porque ele já sabia mais ou menos como eram os exercícios, ele sabia os equipamentos que ele precisava adquirir e fluiu. Hoje ele voltou para o Brasil, está praticando futebol e a luta dele 100% sem dor. Então eu vi que a partir daí o negócio dava certo, né? Maravilha, maravilha. E assim, é algo muito importante a gente salientar essa questão que você falou. Pô, muitas vezes o profissional ele fica com aquele receio. Pô, será que eu vou conseguir? Será que é possível eu realizar um trabalho com esse paciente? Primeiro, né? Como é que eu vejo essa questão? A gente sabe muito bem que, basicamente, o tratamento, né, atual, o tratamento mais embasado em ciência, quando a gente fala em joelho, é um tratamento totalmente ativo. Uma ou outra coisa, em uma ou outra patologia, a gente vai realizar algo de forma passiva.
Tá? Isso. Então, na grande maioria das lesões degenerativas de joelho, a gente consegue atender qualquer paciente de forma online. Tá? Por quê? O tratamento ele se baseia primeiramente em manejo de sintomas. Então, a gente vai utilizar de algumas estratégias e de algumas orientações para diminuir ou zerar a dor desse paciente no dia a dia e também durante os exercícios. E segundo é exercício, né? Ou também, e tem também a questão da amplitude de movimento, né? Que caso o paciente tenha algum déficit, a gente consegue orientá-lo, né, a realizar o exercício de forma ativa, né? Tanto para ganho de extensão como para ganho de flexão. Então, a gente percebe, né, que quando a gente entra, né, no universo das lesões degenerativas de joelho, que aí a gente tem a artrose de joelho, a condropatia patelar, a lesão degenerativa de menisco, né? São lesões que a gente consegue atender tranquilamente o paciente de forma remota, né? Isso. E ainda mais se o paciente ele é ativo, né? Se é um paciente que faz academia, se é um paciente que ele já está ali na atividade, se ele pratica esportes, vai ficar muito mais fácil, porque ele vai saber os gestos, ele vai ter uma facilidade maior. Isso. Né? Agora, Eduardo, uma coisa que eu tenho bastante cuidado, né? Eu nunca atendi um paciente idoso por essa modalidade, porém, né, alguns colegas já atenderam, né? E uma coisa que a gente sempre conversava bastante é o seguinte, que no paciente idoso é muito interessante, né, ele estar acompanhado por alguém. A gente sabe que o idoso tem toda aquela questão da limitação e tudo mais, e até para prevenir uma possível intercorrência. O que é que você acha sobre isso aí? Você concorda? O que é que você pensa sobre isso? Eu concordo, eu também não atendi pacientes idosos online por conta justamente desse detalhe. São vários fatores que influenciam. Por exemplo, o paciente idoso às vezes não tem muito manejo com o telefone, com o computador, por exemplo, e aí ele já vai precisar de uma pessoa já a partir daí, né? Pessoas mais ativas, mais jovens, têm uma consciência corporal melhor, isso é um ponto importante. Quando você ensina o paciente o exercício e você vê que ele sabe reproduzir, é muito mais fácil. E aí, se você pega um idoso, você vai ensinar e ele não consegue, vai atrapalhar, porque aí você, além de perder tempo, né, em relação a... Porque o tempo a gente consegue fazer vários exercícios, visando várias coisas, e aí se você perde muito tempo ensinando um exercício, né, vai atrapalhar um pouco. Já na forma presencial, falando do idoso, fica mais fácil, porque você está ali do lado dele, você vai ter como ensiná-lo. Às vezes o idoso ele não tem uma pessoa para acompanhá-lo na teleconsulta, então tudo isso atrapalha. Eu também não atendi ainda, eu acho que fica mais difícil devido a essas coisas aí, esses fatores. Perfeito, perfeito. E é interessante falar também, né, que na minha vivência clínica, frente a essa questão da teleconsulta, eu já atendi pacientes com lesões de joelho e também pacientes com outros perfis de lesão, né? Pacientes com dor lombar, cervical, quadros de hérnia de disco. Então, como o tratamento da coluna, né, padrão ouro, ele é também basicamente todo ativo, né? A gente consegue fazer esse tratamento através de teleconsulta tranquilamente. Então, aqui na clínica, a gente já atendeu pacientes de outras cidades aqui ao redor da nossa, né? Paciente de joelho, teve uma paciente que a gente conseguiu um resultado bem legal, né? Ela é de uma cidade próxima aqui, até hoje eu não conheço ela pessoalmente, mas a gente conseguiu um resultado bem legal com ela. Ela foi um quadro de condropatia patelar, um quadro um pouquinho mais avançado, né? Vários médicos já tinham desacreditado ela de voltar a praticar atividade física, e a partir disso a gente conseguiu, através dessa linha de tratamento pautada em manejo de sintomas, exercício específico, orientações para realizar o protocolo de
crioterapia, a gente conseguiu reinserir essa paciente na atividade física. E com isso, ela retomou todo o projeto, perda de peso e tudo mais, teve uma transformação bem legal. Tá bacana. E isso é muito legal, isso é massa demais, porque a gente consegue somar, né, com as pessoas mesmo à distância. Né? Sim. E comenta um pouquinho pra gente, Eduardo, de alguns casos que você já atendeu através dessa modalidade e tudo mais, se foi só paciente de joelho, se teve outros casos também. Eu costumo dizer assim, que quando o paciente quer melhorar, é muito massa. Porque eu sempre explico para eles aqui que não depende só da gente, né? A gente aqui usa alguns termos, mais ou menos assim, eu te dou o pão e o queijo e a faca. Aí você vai ter que cortar, preparar para poder comer. Não depende só da gente. A gente vai dar ali né, o primeiro passo, mas o restante, se o paciente quiser, velho, independente de onde ele esteja, vai dar certo. Né? Porque aí, chega aqui na clínica, o cara chega e faz uma avaliação, a gente faz traça os objetivos, inicia as consultas, o cara pega, se é para vir 3 vezes por semana, o cara falta 2, vem depois de 2 semanas, então assim, fica complicado. Coloca outras coisas como prioridade e aí fica deixando de lado e depois vem dizer lá na frente que a fisioterapia não deu futuro, não deu resultado. Né? Então fica difícil. Mas quando você pega um paciente que realmente quer melhorar, cara, é fácil. Eu digo que se torna fácil. Ele se ajuda, me ajuda e assim vai. Né? Sobre os casos que eu já atendi e que hoje eu ainda estou atendendo na modalidade, eu tenho um paciente, inclusive aí da Bahia, né, que ele foi um pós-operatório de joelho, acho que hoje ele tem 30 dias de pós-operado, quase isso, com certeza. Foi uma sutura de menisco e ligamento cruzado anterior. Né? Quando a gente pega um paciente assim, um paciente novo, que era ativo, fica fácil. Por quê? O paciente ele já tem um controle muscular bom, uma boa ativação muscular, né? E aí você consegue orientá-lo os ganhos de amplitude, a forma de descarga de peso, que no caso dele, como é uma sutura de menisco, ele não podia descarregar o peso até então, né? Até os primeiros 30 dias. Não podia flexionar o joelho mais que 90 graus. Então, tudo isso nós conseguimos, de forma online, orientá-lo e ver como é que ele está executando tais exercícios, tais técnicas que a gente consegue utilizar. Então, né, essa patologia, no caso esse pós-operatório, a gente consegue atender de forma online tranquilamente. E outra paciente, na verdade, é uma mulher que eu estou atendendo do Japão, né? Também é uma lesão no joelho, porém o dela é mais uma sobrecarga muscular. Quando ela me procurou, ela, né, eu já vi logo um número estranho. Já falou comigo um número estranho, que eu vi que não era daqui, e ela me perguntou como era que funcionava as formas de atendimento. Eu expliquei para ela que eu tinha a forma presencial aqui na clínica e a teleconsulta. E ela me perguntou como era que funcionava essa teleconsulta, eu fui explicar para ela. Olha, independente se for presencial ou online, nós precisamos fazer uma avaliação. Essa avaliação eu vou te passar o link da plataforma que eu utilizo. A gente entra nessa plataforma, lá vai ter uma conversação melhor, é um ambiente que só terá eu e você cara a cara. Então, com isso, eu consigo conversar com você, fazer a anamnese e, mesmo assim, ensiná-la como realizar os testes para me ver, né, se é um caso que dá para atender de forma online ou não. Foi aquilo que a gente conversou no início da live, né? Boa. E quando começamos a consulta, ela me disse que ficava muito tempo, ela anda, na verdade, muito tempo no trabalho dela. Ela, se eu não me engano lá, ela é como se fosse uma professora de golfe, mais ou menos isso. Então ela precisa andar muito Deixa eu só posicionar aqui melhor o telefone. Beleza. Aí foi. Sim, ela falou que ela precisa dar várias voltas nos campos lá de golfe para poder ensinar, né, os alunos
mais ou menos como se fosse orientá-los para onde eles vão tacar, eu acho que é assim, não sei a nomenclatura, a bolinha e tal, afim, e assim. E ela disse que, tipo, o trabalho são 2 turnos de 4h30. Então, pela manhã, 4h30 andando no campo, à tarde, mais 4h30 andando no campo todo. Então, quando eu pedi para ela fazer uma pressão na região lateral, ali mais ou menos de quadríceps, claro que ela tinha me falado que a dor dela era nas interlinhas, né, meniscais, porém na lateral, né, na interlinha lateral, que simboliza para a gente a síndrome do corredor, né? Então, quando ela apontou essa dor e me explicou como era, que não era uma dor... era uma pontada e um cansaço, segundo ela me explicou. Quando ela fez a pressão na lateral do quadríceps, ali mais ou menos, vasculateral, mais ou menos ali, ela disse, ó, eu estou sentindo aqui e estou sentindo que ela desce para o joelho. Então, foi quando eu percebi que realmente era uma sobrecarga muscular. Expliquei para ela o que era sobrecarga muscular, como seria feito o tratamento. Então, assim, fiz a avaliação, fiz os testes e passei toda a autoridade para ela. Mostrei para ela que realmente dava para atendê-la. Não adiantava eu só fazer a avaliação, explicar para ela o que era e, né, não explicá-la mais. Falei para ela que dava para atender, porém com alguns detalhes. Ela iria precisar comprar alguns equipamentos, isso é fato, não tinha como ela não comprar. E se ela estivesse disposta, nós iríamos fazer esse protocolo para que ela se sentisse melhor. E assim fizemos. Ontem, ajustamos também questões de horário, né? Porque é 12 horas o fuso horário. E aí, no caso dela, eu tive que apelar. Eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para poder atender ela às 6. Porque aí para ela lá já é às 18, né? Então, a gente faz segunda, quarta e sexta os atendimentos nesses horários. 6 da manhã para mim e às 18 para ela. Aí, cara, amanhã, inclusive, já é a 6ª sessão dela. Ela já está se sentindo muito bem. E tudo isso devido à minha ajuda e, claro, que ao o querer dela. Se não tivesse o querer dela, não fluía, não ia. Né? Verdade, verdade. É aquela questão que eu falo bastante, né? Fala, Johnny, seja bem-vindo, meu irmão. Esse cara aí é o cara, meu Eduardo. Johnny E Cruz, né? Esse cara aí é embaçado. Né? Seja bem-vindo aí, meu irmão. Show de bola. Prazer ter você aqui com a gente, velho. Prazer imenso. Então, eu costumo falar sobre a questão da lei do 50-50, né? Que assim, é 50% de responsabilidade nossa e 50% do paciente. Então, dentro dos meus 50%, eu vou dar 100% para que a gente possa resolver o problema do paciente. E dentro dos 50% dele, ele tem que dar o 100% dele. Então, é uma via de mão dupla. Então, a gente precisa se ajudar, né? E uma coisa que é muito importante, que eu falo bastante isso lá no curso, que a gente conversa bastante aí no WhatsApp, no nosso dia a dia, é a questão da gente informar o nosso paciente, da gente explicar para o nosso paciente. Porque a partir do momento, né, que a gente explica para o paciente, que o paciente entende o que é que ele tem, o que é que a gente vai precisar fazer, ele vai aderir melhor, ele vai ter mais confiança no processo, ele vai ter mais confiança no nosso trabalho, nas nossas orientações. Então, tudo isso ajuda, tudo isso soma, tudo isso soma. E exatamente. Nos meus atendimentos, né, isso é uma coisa que eu ia te perguntar também, né, que já ficou meio subentendido aí, em relação a aplicativo. No meu dia a dia, né, quando eu vou atender um paciente nessa modalidade, eu busco inicialmente, né, bater um papo com ele ali pelo WhatsApp mesmo, para entender, né, se é possível até mesmo a gente realizar essa avaliação. Sim. Entendeu? Para que não venha a gente marcar e chegar na hora não ter como fazer. Então, a partir do momento que eu converso, que eu entendo o caso do paciente, né, eu já marco com ele. Eu gosto sempre de enviar,
né, um passo a passo que eu montei, né, num arquivo de Word mesmo, um passo a passo do que a gente vai fazer na avaliação. Para pacientes, né, com dor no joelho, eu envio um questionário. Tem um questionário que eu envio para ele, envio lá o link, ele preenche, para eu ter um pouco mais de noção. É uma ferramenta a mais, né? Não é algo assim que vai acrescentar de forma absurda, porém é uma ferramenta. Mas já é um diferencial, né? Isso. É um Ele traz algumas referências, algumas coisas que podem nos ajudar. Então, passo todo esse passo a passo, né? Passo aquela questão lá do mapa do joelho, né? Para que ele consiga visualizar e na hora ele fazer a palpação nas estruturas, né? Eu sempre costumo facilitar ao máximo, né? Para que chegue na hora a coisa, né? O atendimento ele aconteça de forma mais dinâmica, ele aconteça de forma mais efetiva e rápida, né? Para que o paciente também não venha a ficar muito tempo ali, para que ele não fique sem entender. E aí gera e dá uma credibilidade também, né? Com certeza. Nosso trabalho. Você envia algum material, algum vídeo, alguma coisa assim para os seus pacientes dessa modalidade? Sim, sim. Assim, bem no meu Instagram tá lá explícito, o meu nome é tipo dor no joelho, porque assim, desde como eu te falei, né, sempre quis me especializar em joelho, então assim, hoje 95% dos meus pacientes são joelho. Não, acho que 90%. Os outros 10 é só questão de recovery. Então, eu atendo muito paciente de joelho, né? Então, quando as pessoas hoje em dia, né, falando de hoje em dia, vêm me procurar, já vem com um caso de joelho, entendeu? Porque vê aqui no Instagram, por exemplo, então já vem direto me procurando em relação a joelho. Mesmo assim, quando vem no WhatsApp ou no Instagram, eu já pergunto, né? Me fala um pouco mais sobre o seu caso para ver se eu consigo te ajudar. E aí a pessoa vem me explicar o que é que aconteceu. Minha mãe sofreu um AVC e eu tô querendo um fisioterapeuta. Aí eu vou e explico, olha, minha especialidade não é essa, porém aqui na cidade, é uma cidade de 300 e poucos mil habitantes mais ou menos, eu acho que tá assim, uns 300 mil habitantes, mas tem um grupo no WhatsApp que tem todos os físios. Então lá a gente pergunta, algum especialista em neuro para atender um AVC? E aí eu encaminho, né, para esse profissional. Geralmente eu faço isso. Mas quando é para joelho e a pessoa me explica o caso, aí eu vou e envio um questionário. Mais ou menos a questão do mapa do joelho também. Onde é a dor, né? Para ele me apontar mais ou menos onde é a dor. E tem uma figura que eu acho até bacana, que ela mostra os quadradinhos do mapa do joelho e as cores. Cores diferentes. Então, o paciente ele consegue me mostrar a cor de onde é o local da dor dele. Então, por aí a gente já tem mais ou menos uma noção, né, de onde é que está doendo. A partir disso, ele me informa como é essa dor dele e aí a gente dá prosseguimento na conversa, entendeu? Mas o WhatsApp ali, inicialmente, é a plataforma, né, a ferramenta principal que a gente utiliza ali de início. De início, Instagram e WhatsApp, na verdade. Você faz os atendimentos pelo Zoom, né? Pelo outro? Não, eu uso o Google Meet. Porque o Zoom, eu comecei utilizando o Zoom, só que o Zoom eu tive um problema. Geralmente o paciente ele não sabia usar, porque precisava criar uma conta e tal, e precisava colocar o ID. Então o paciente ele sofria um pouco com isso. Com o Google Meet, não. Se você tiver um Gmail, é só você clicar no link que você já cai lá. Entendeu? Aí o interessante... Eu faço pelo WhatsApp mesmo. Né? Chamar de vídeo. Ligação. Mas é bom. O WhatsApp, ele, como eu falei, ele é uma ferramenta hoje em dia que ajuda bastante a gente, cara. Ajuda muito a gente. Show de bola. Fala, Estevão. Seja bem-vindo, meu irmão. Te mandei uma mensagem lá, meu velho. Depois você dá uma olhadinha, coisa boa lá pra gente. Inclusive... O é daqui do Nordeste também, atende bastante paciente de joelho. Tem uma novidade legal, te mandei uma mensagem lá. É aquela lá? Oi? É aquela novidade lá? É aquela mesmo. Domingo a gente vai abrir aqui para todo mundo, mas o Estevão aí já tem acesso aí. Dá uma olhadinha lá que vai valer a pena.
Eu aposto que não vai passar de segunda. Eu É, aposto. verdade. O negócio é bom Pessoal, demais. o Guga Barbie, ele falou aí. Eita, deixa eu só pôr aqui Oi? no carregador rapidinho, só um instante. Beleza. Show de bola. Então, pessoal, continuando aqui nosso tema, enquanto o Eduardo volta, em relação a essa questão dos exercícios, né? Você ia complementar com alguma questão? Sim. Eu ia falar que o Guga Barbie que falou aqui, ele é um paciente pós-operado de joelho também, que a gente está conversando aí para ver se eu consigo ajudá-lo de alguma forma. No caso dele, ele é da capital aqui do estado, ele é de Maceió, fez uma cirurgia de joelho, creio eu, que deva ter uns 21 dias de pós-operado. Eu acho que é isso, pelo que ele me falou. E, na verdade, já é uma segunda cirurgia, né? Já foi uma relesão. E aí ele está sofrendo um pouco com a questão dos ganhos de movimento. E nós vamos ver se vamos associar o tratamento que ele faz presencial junto com online. E aí vai ser mais um paciente aí da teleconsulta. Perfeito, perfeito. E lembrando que nessa questão do pós-operatório, tem muita gente que acha assim, pô, mas como é que você vai atender um paciente que fez uma cirurgia de joelho via teleconsulta? Pessoal, tem muita coisa para a gente orientar, tem muita coisa para a gente passar, coisas importantes que nas primeiras semanas o paciente ele não pode deixar passar. Como, por exemplo, mobilidade, questão do controle do processo inflamatório é muito importante, mas a questão da mobilidade e orientações do que não fazer, isso aí já vai ser uma baita consultoria para esse paciente evoluir de forma gradativa e de forma positiva. E é muito importante também ele estar sendo acompanhado por um profissional de forma presencial, né? Então, o nosso serviço para o paciente pós-operado, o serviço online, ele acaba sendo uma consultoria. Sim. Né? Basicamente, uma consultoria. E assim, Felipe, eu não sei se acontece aí ou se já chegou coisas parecidas para você, mas para mim já chegou pacientes que, tipo, moram no interior, negócio de 2.000 habitantes, e lá só tem uma clínica que é pelo convênio, e aí o cara conseguiu ir para lá, ele faz, por exemplo, 3 vezes por semana, mas é meia hora, não está vendo resultado, e aí ele associa com a nossa consultoria, como você falou. Aconteceu já comigo e, assim, super válido, porque o cara está aprendendo como ganhar e o que ele vai precisar fazer nesses primeiros meses, nessas primeiras semanas, na verdade, e ele associa lá no convênio. Aconteceu, inclusive, cara, na verdade, a gente se livrou de um problema maior, onde eu vim conversar com o cara, com o paciente, explicar para ele a questão justamente da necrose, né? Explicar para ele a questão da necrose e de quando a gente inicia com a cadeia cinética aberta, por exemplo. E o cara falou que onde ele estava fazendo a fisioterapia, estavam utilizando a caneleira para fazer o movimento de extensão na angulação total. Entendeu? E aí, ao explicar para ele a questão das fases de ligamentização, da fase de necrose, ele disse, eita, tem alguma coisa errada lá, então eu estou fazendo. Aí, quando ele me explicou, eu disse a ele, olha, você não vai chegar lá no convênio fazendo, xingando o profissional, por exemplo, porque às vezes o cara não sabe. Você vai lá e vai fazer na angulação de proteção, um exemplo. Ensinei para ele como é a angulação de proteção, mandei ele perguntar para o profissional, rapaz, teria como a gente fazer com elástico? Só um exemplo, né, de exercício, por exemplo. E aí a gente meio que se livrou, né, de uma que ele podia se prejudicar em relação à fase de necrose, devido a essa consultoria que eu dei a ele. Perfeito, perfeito. Então, percebam, pessoal, que ele ajudou o paciente a não complicar esse procedimento cirúrgico. A gente sabe que nessa fase de necrose avascular, né, é uma fase em que é a fase mais delicada do processo de reabilitação aí do pós-operatório do ligamento cruzado.
E essa questão que você falou sobre a clínica de convênio, comigo aconteceu algo parecido, só que com um paciente lá dos Estados Unidos, né? Sim. O paciente Anderson, né, que ele mora lá nos Estados Unidos, ele entrou em contato com a gente, ele sofreu uma queda, né, de moto, acabou fraturando o cotovelo e também a clavícula, né, fez cirurgia e tudo mais. E uma coisa, cara, que eu não sabia é que nos Estados Unidos não tem fisioterapia, não tem aqui, lá não tem isso. Entendeu? Sério, velho? Não tem isso, não tem assim uma clínica em que, por exemplo, o cara fez uma cirurgia de joelho, de ombro, e aí o cara vai e procura a clínica de fisioterapia para fazer o tratamento. Lá não tem isso, velho. Tanto que ele operou, né? Colocou placa e tudo mais, parafuso, aquela coisa toda, e o médico orientou ele o que não fazer, orientou, né, que era para ele estar movimentando o ombro, movimentando o cotovelo e tal, e só. E pediu para ele voltar depois de 2 meses, para ver como estava, tal e tudo mais. E aí ele entrou em contato comigo, através de um amigo que também é de lá dos Estados Unidos, no Vinícius, que a gente fez um trabalho com ele via teleconsulta também, né? Ele era um paciente que tem um processo de desgaste muito grande no joelho, né? Devido a históricos de lesões, ao trabalho dele, que é um trabalho pesado, né? Então ele tem esse histórico. A gente fez um trabalho legal com ele, né? Um trabalho super positivo, onde ele conseguiu voltar a ir para a corrida, academia, enfim, a vida ativa e também ter um dia a dia sem dor, né? E ele nos indicou para o Anderson, onde a gente conseguiu fazer um trabalho, né, bem legal com ele, bem positivo, bem satisfatório. Inclusive eu tenho até esse vídeo lá no meu Instagram, né? Eu vou, quando terminar aqui a live, eu vou estar postando lá no history o antes e o depois, né, desse caso dele. E foi um caso que ele evoluiu bastante, tanto em movimentação do cotovelo, em amplitude do cotovelo, como do ombro, tá? Então evoluiu muito. E aí, após ele voltar no médico, o médico ficou surpreso com a evolução dele. Porque não tinha visto nada parecido, né? Não tinha visto nada parecido. Pois é, e aí... Evolução, né? Oi? Como ele teve uma evolução boa, mas acho que o médico nunca tinha visto nada parecido. Verdade, justamente. E aí, o que é que acontece? Aí, depois disso aí, que ele orientou o paciente a procurar um centro de reabilitação e tudo mais, e aí ele foi para lá fazer o trabalho e de 15 em 15 dias a gente mantém esse contato aí para estar alinhando as coisas. Massa, mas como foi que eu realizei esse manejo com esse paciente lá dos Estados Unidos? Né? Então ele entrou em contato, eu fiz a avaliação, mandei todo o material para ele, lembrando que não é um paciente de joelho, mas a gente atende também. Aqui na clínica, atualmente, a nossa demanda maior, ela está voltada para tratamento do joelho e coluna, mas a gente tem paciente de recovery, a gente tem paciente de tornozelo, paciente de ombro, né, quadril, né, pós-operatório de tornozelo, enfim, vários casos legais. Eu falo que coluna e joelho é o mal do século, né, velho? É o quê? Coluna e joelho é o mal do século. Coluna e Todo joelho mundo vai ter uma queixazinha ali, velho. É incrível. E assim, velho, eu acho que coluna é um nicho que o cara nunca vai ficar sem paciente. Nunca, velho. Porque assim, todo mundo tem dor. Coluna. Se você não tem dor, você vai ter dor na coluna. É tipo isso. Então, é tipo isso. Então você pode ser um paciente. Oi? Às vezes eu falo pro meu paciente, pros meus pacientes aqui, que eu quero ter artrose. Aí eles ficam, oxi, por quê? Porque é um sinal que eu vou viver muito, cara. A artrose é o desgaste, é um sinal natural do corpo. Então, justamente. Perfeito, perfeito. E aí, velho, o que é que acontece? O Anderson, eu mandei todo esse material para ele. E aí, o que é que eu fazia? Eu orientava ele nos exercícios e logo em seguida eu mandava os vídeos para ele. No próprio WhatsApp. Eu deixo a critério
do paciente para ele escolher se ele prefere a cartilha de exercícios. Como é que eu faço nessa cartilha? E aí fica a dica para todo mundo aqui que quiser fazer também. É super simples. Eu coloco lá no PowerPoint, né? Faço ali a cartilha como se fosse um slide, né? Foto, caixinha de texto com a dosimetria, foto do exercício, a caixa de texto com a dosimetria, explicando como faz. aquilo ali em PDF, né? Aí fica um documento e eu envio para o paciente. Porém, a grande maioria dos pacientes que eu fazia isso, né, eles reclamavam bastante porque eles não viam a execução. Sim. Então, acabavam tendo dúvida. E aí, o que é que eu faço hoje? Eu mando vídeo no próprio WhatsApp. Eu falo assim, ó, a gente vai fazer tal e tal exercício. Então, eu já mando o vídeo da execução, né, do erro comum acontecendo, eu corrigindo. Eu tenho vários vídeos aqui. Se, por exemplo, for algo de ADM, eu conseguir fazer em mim mesmo, eu posiciono no celular, faço, e já mando para ele, entendeu? E vê só, de forma simples. Uma coisa bacana que você falou aí, que eu também utilizo, é justamente isso de você, do profissional, se gravar e mandar para o paciente. Porque o que é que acontece, cara? Eu vim pegar essa prática agora, né, no começo do ano para cá, na verdade, e devido a um paciente meu ter falado isso para mim. Ele falou, tipo, eu mandei o vídeo para ele, a gente estava aqui em consultório realizando o exercício, e eu pedi para ele fazer o mesmo exercício em casa. Aí ele mandou uma mensagem, Eduardo, eu tive dificuldade de lembrar como era que fazia o exercício. Um simples senta e levanta, né? Porém, como era para usar a estratégia de quadril, ele estava nessa dúvida. E aí eu fui e gravei o vídeo para ele, falando o nome dele e explicando o exercício. Daí ele chegou para mim na consulta novamente e disse, velho, quer uma dica? Eu sei que você está no começo da sua profissão, mas continue assim, porque poucos profissionais se preocupam realmente com o paciente. E você fez questão de gravar o vídeo e mandar para mim. Tipo, você poderia muito bem ter pegado no YouTube, mas não, você tirou ali um minutinho, gravou o vídeo e mandou para mim. Depois disso, o vídeo que eu puder gravar para o paciente, eu gravo. Devido a essa resposta, né, desse paciente meu. Show. Uma coisa que eu costumo fazer bastante em pacientes de coluna é porque assim, a gente trabalha em uma linha de tratamento voltada a movimento preferencial. Então, quando a gente avalia o paciente e encontra o movimento de preferência da coluna dele, eu sempre pergunto para o paciente se ele quer que eu filme aquele movimento que ele vai precisar fazer no dia a dia. Geralmente é bacana filmar o paciente fazendo e mandar para ele, né? Eu faço isso. Eu filmo ele fazendo e mando para ele. Entendeu? E aí, qualquer coisa, se ele precisar depois, eu fazendo o movimento ali e tal. Aqui na clínica, a gente tem vários suportes aqui de colocar celular e tal, então fica fácil. E aí eu consigo fazer e mandar para ele. Mas isso eu já quero essa dica aí, então. Pode falar. Eu já quero essa dica aí desses apoios para telefone aí, para me botar na minha aqui. Pronto, eu vou te mandar. Eu tenho dois, tenho esse pequenininho que eu tô segurando e tenho esse aqui, ó. Esse aqui é maior. Massa. Aí esse aqui é maior, tem um ring light também, que é a luz, né? Então a gente faz esse trabalho aí de gravação de aula, de conteúdo. É legal ter, velho. É bem show legal. De bola, com certeza. E aí, pessoal, o que acontece? É justamente isso que o Eduardo falou. A partir de uma simples atitude, você já consegue chamar a atenção do paciente e, consequentemente, suprir aquela demanda dele. Então, quando o paciente ele chega para você e fala isso, uma coisa tão simples, a nossa percepção, né? Você gravar um vídeo e mandar pro cara, é uma coisa simples. Só que para o paciente é muito importante, porque ninguém faz isso. Ninguém faz. Verdade. Entendeu? Então eu costumo falar o seguinte: nunca foi tão fácil se destacar no mercado de trabalho, nunca foi tão difícil se destacar no mercado de trabalho. Não é difícil, pessoal, você chamar a atenção das pessoas. Não é difícil você conquistar o seu paciente.
profissionalmente falando. Sim. Porque ninguém, devido a essa correria que a gente vive, quase nenhum profissional dá atenção ao paciente. Quase nenhum profissional conversa com o paciente. Quase nenhum profissional tem aquela proximidade com o paciente. Uma coisa que acontece aqui na clínica, tem pacientes que antes de eu atender ele, eu passo meia hora conversando com ele. Porque o cara gosta, velho. Então tem paciente que o horário dele é 1h30. Aqui também. Aqui acontece isso também. Eu tenho que chegar, tomar um café com ele, conversar com ele meia hora, e aí depois a gente começa o atendimento. Entendeu? Aqui aí o cara acontece fala, isso. porra, velho, você vai perder meia hora e tal. Eu não tô perdendo, tô ganhando, tô investindo. Exatamente. É o paciente gosta. Entendeu? E uma coisa que acontece aqui na clínica é que todos os meus pacientes viram meus amigos depois. Isso é massa. Tenho hoje amigos que, tipo, eu frequento a casa, pessoas assim que fazem parte do meu dia a dia que eu conheci no consultório. É massa demais. Entendeu? Então isso é fantástico demais. Nosso consultório, ele é um grande ponto assim de networking, de você conhecer pessoas. Então é muito importante a gente também se preocupar com essa questão da experiência que o paciente vai ter, né? E com o paciente online, né, através da teleconsulta, não é diferente, né? A gente precisa sempre disponibilizar de algo diferente para o paciente. Porque assim, na cabeça do paciente, ele acha que a gente vai marcar lá a consulta, a gente vai mandar ele fazer exercício na hora, a gente vai mostrar ele na hora, vai ser aquela coisa meio que aleatória ali do nada. Não, então quando você manda uma cartilha para ele, que você prepara uma cartilha, que você manda, pessoal, faz o PowerPoint, naquele programa que faz slide, coloca a foto, coloca a caixinha de texto com a dosimetria, orientação, salva em PDF e manda para o paciente cartilha de exercícios, paciente tal, entendeu? Envia para ele e fala, pô, o cara fez um protocolo para mim, olha aqui a cartilha de exercícios. Se precisar, uma coisa engraçada, grava os vídeos. Uma coisa engraçada é que eu costumo desenhar para os meus pacientes, ó. Fiz uma avaliação hoje, eu desenho para eles para mostrar o caso deles, por exemplo. Outra coisa também é isso aqui, por exemplo, dentro desse caderninho aqui eu tenho os exercícios dos 3 pacientes online que eu tenho, né, até hoje, até então. 1, 2 e o terceiro aqui atrás. Então, ou seja, eu passo o exercício para o paciente, mas eu tenho anotado aqui o que ele fez. E aí, por exemplo, dando um exemplo da paciente do Japão, eu vou atender ela amanhã, eu já deixo aqui aberto na página dela, e aí a gente inicia, olha, na última sessão iniciamos com um exercício tal, e a gente fez 3 vezes de 15, um exemplo. Aí ela fala, poxa, como é que tu lembra? Aí eu falo, tá tudo aqui, né? Porque assim, são vários pacientes, hoje eu estou aqui com 25 pacientes ativos, então são vários pacientes para você lembrar cada um que você fez com cada um e tal. Mas você fazendo diferente, como você falou, tudo fica mais fácil, né? O paciente procura você já sabendo que você é diferente. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu costumo fazer é evoluir os meus pacientes no arquivo do Word. Então eu evoluo os pacientes no arquivo do Word, né? Então cada paciente tem lá sua ficha, onde tem a avaliação, e eu evoluo ali atendimento por atendimento. Isso é muito importante. E tem que ter, né? Com certeza, com certeza. E assim, é muito interessante a gente fortalecer essa questão da teleconsulta, porque através da teleconsulta a gente consegue ajudar diversos pacientes, diversas pessoas. Então é algo que soma bastante, só tem a crescer. Só tem a crescer. Porque assim, o online veio para ficar, né? Então com a pandemia muita coisa mudou e realmente a gente consegue disponibilizar um resultado positivo e efetivo para os pacientes através dessa modalidade. Eduardo, você tem alguma consideração a mais para fazer?
Irmão, só agradecer pelo convite, né? Por esse bate-papo bacana aqui. E dizer que agosto é logo ali, né? É isso aí, é isso aí. Eu que agradeço por você ter aceitado, agradeço mais uma vez pela confiança e agosto estaremos juntos aqui em Santo Antônio, nesse super curso aí. Vai ser bem legal. Lembrando que no domingo, entre sábado e domingo, a gente vai estar divulgando aqui no Instagram sobre esse super evento, né, pela primeira vez no Nordeste, né, que a nossa empresa vai estar trazendo. E é isso aí, né? Olha o Mateusão aí, fala, meu irmão. E aí? Grande peruca. Esse cara é estourado, velho. Esse aí é o cara, velho. E é isso aí, pessoal. A gente agradece. Eduardo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Pela presença, por ter contribuído aí positivamente. Foi bem legal esse bate-papo. A gente vai marcar aí outras lives e tamo junto, meu irmão. Agradecer aí também aos meus pacientes, vários pacientes meus entrando aí. Agradecer a todo mundo aí que se fez presente. E, Filipão, tamo junto, meu irmão. Obrigadão mesmo. Valeu, galera. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Boa noite. Boa noite, irmão.